Pessoal, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre a resolução de itens de prosa regionalista. Esse é um assunto que eu tenho trabalhado em algumas turmas e a gente vai fechar esse raciocínio resolvendo alguns itens, tá bom? Tá aqui. Livro 3, ok? Livro 3, página... O livro que eu tenho, este material estava... na página 69. Tá bem? Pelo menos aqui eu observo isso. Ok. Existem algumas percepções que nós precisamos ter em relação à prosa regionalista, que é justamente essa tomada de partido no que diz respeito ao engajamento social, não é verdade? E observam pra gente aquela percepção de que quanto mais o autor vai vivenciando a sua vida, mais o seu texto vai se enchendo de percalços sociais, como problema, fome, miséria e tudo mais. Tudo ok? Então... a gente vai resolver um item do teu material que diz respeito, eu só preciso encontrar, porque essa parte não está aqui, então eu vou ver o meu material, tá? Rapidamente. Da prosa regionalista, né? E quando eu falar o item, tu identifica no teu material, porque o meu caderno não tem aqui realmente. Tu identificas no teu material, tá? Essa visão. Porque eu vou selecionar o item de fato, tá? O item tu encontras aí no teu material. Prosa regionalista. Olha aqui o que ele diz no nosso item de número 5. Item de número 5 são dois textos do Jorge Amado. Na verdade, é um texto do Jorge Amado e um texto do moçambicano Mia Couto. Vamos ler o nosso enunciado. Tema recorrente na obra de Jorge Amado, a figura feminina aparece no fragmento retratada de forma semelhante a que se vê no texto do moçambicano Mia Couto. Nesses dois textos, com relação ao universo feminino, em seu contexto doméstico, observa-se o quê? E aí nós falamos em sala de aula que o Jorge Amado realmente tem essa visão voltada para a mulher dentro de casa. Então, sempre uma mulher que vai cozinhar, que vai limpar, que vai fazer tantas coisas, mas que ao mesmo tempo ela é levada em consideração no que diz respeito à sua perspectiva sexual. Então é uma visão um tanto problemática, um tanto voltada para um preconceito em relação aos estigmas da mulher que está dentro de casa. Uma informação importante é qual? O texto 1, ele é um texto do Jorge Amado. E aí muitos alunos me perguntam, professora, vem literatura europeia na prova? Gente, não vem. Então é uma informação já que é importantíssima para ti, porque não tem como estudarmos até novembro a literatura brasileira mais a literatura europeia. Uma questão de bom senso até do próprio Enem, do próprio INEP, em não cobrar Camões, Fernando Pessoa, Gil Vicente, entre outros autores. Mas se isso acontecer, sempre vem atrelado a um texto de língua portuguesa. Então aí você tem o protagonismo do pessoal do Brasil em relação ao outro texto. Então é uma confluência que nós vamos criar, tá? Acompanhe lá comigo. Identifica esse item que diz assim no primeiro texto. Quem sabe, devido às atividades culinárias da esposa, nesses idílios, Vadinho dizia-lhe, meu manoê de milho verde, meu acarajé cheiroso, minha franguinha gorda. E tais comparações gastronômicas davam justa ideia de certo encanto sensual e caseiro de Dona Flor a esconder-se sob uma natureza tranquila e dócil. Vadinho conhecia-lhe as fraquezas e as expunha ao sol. Aquela ânsia controlada de tímida, aquele recatado desejo, fazendo-se violência e mesmo incontinência ao libertar-se na cama. Então você tem aqui uma visão estigmatizada da mulher que essa mulher colocada aqui no texto é uma mulher marcada por um papel voltado para o trabalho dentro de casa, tanto que ela é chamada de comida pelo marido dela. Meu manoê de milho verde, meu acarajé cheiroso,
minha franguinha gorda. Isso não é normal, isso não é comum, isso é preconceito, é um papel dado à mulher naquele momento. Olha o texto 2, onde estamos? Aqui. As suas mãos não paravam, as suas mãos trabalhavam na braguilha das calças do falecido. Dulcineusa me confessou mais tarde, era assim que o marido gostava de começar as intimidades. Fazer de conta que era outra coisa, a exemplo do gato que distrai o olhar enquanto segura presa nas patas. Esse é o acordo silencioso que tinham. Ele chegava em casa e se queixava que tinha um botão a cair. Calada, Dulcineusa se armava dos apetrechos da costura e se posicionava a jeito dos prazeres e dos afazeres. Então o marido chegava em casa, no contexto doméstico, como ele está falando no enunciado, e dizia para ela assim: olha, querida, minha mulher, minha esposa, caiu o fecho eclair da minha calça, mas aquilo ali não era só para ela trabalhar denotativamente, era para fazer outra coisa, era para começar as intimidades do casal. Mais uma mulher no contexto doméstico, marcado por trabalho mais sexualidade. Trabalho no caso doméstico, mais a sexualidade sendo aflorada aqui. Ele quer saber a relação entre os dois textos. Gente, os dois textos falam sobre mulher dentro de casa, nesse contexto doméstico, que sinaliza o que pra gente então? Veja aqui. Ele fala pra gente: o desejo sexual é entendido como uma fraqueza moral incompatível com a mulher casada. Está dizendo que é uma fraqueza da mulher, que uma mulher casada não pode ter desejo sexual? Não é isso. Eu quero, inclusive, que você tenha a visão de que isso é detalhado no texto por meio do aspecto doméstico. Eu quero essa mulher dentro de casa com uma dupla jornada. Letra B. A mulher tem um comportamento marcado por convenções. São estigmas, né? É uma convenção ali criada de papéis sexuais. E é verdade. Além de carregar essa visão de trabalhadora dentro de casa, essa mulher também é uma trabalhadora da relação sexual. Porque é isso que você está vendo no texto, né? Um texto que aponta ali um preconceito muito grande em relação à mulher. Olha a letra C. A mulher cabe o poder da sedução, expresso pelos gestos, olhares e silêncios que ensaiam. A ela é que cabe, sendo que no texto 2, ele mesmo diz para ti: o marido chega em casa, dá a entender que quer alguma coisa, mas na verdade quer outra. Ela compreende isso e começa o processo de sexualização da mulher. Então não é só ela que está participando dessa relação, tá? Letra D. A mulher incorpora o sentimento de culpa e age com apatia com o mito bíblico da serpente. Em algum momento essa mulher aparece culpada de alguma coisa. Ela participa porque ela é marcada por um papel. Qual? De doméstica e sexual. Letra E. A dissimulação e a malícia fazem parte do repertório feminino nos espaços público e íntimo. Volte para o enunciado. Eles pediram no espaço doméstico, ou seja, não é público, é íntimo. Isso faz com que essa alternativa esteja equivocada, porque você não leu isso no texto. Então, este item, nós marcamos a letra B de bola como correta, tá? Como correta neste item, que é justamente voltado para o Jorge Amado. Vamos resolver outro? Eu vou ler o texto, realmente não teria material aqui. Eu vou ler o texto e você vai identificar este item no teu material, tá bom? Com calma, com atenção. E aí você vai caber ali a resolução para ele. É o item de quem? Do Graciliano Ramos. Tá? Do Graciliano Ramos. Um item voltado para a visão do sertanejo envolvendo religião e mulher. Tá? Porque esse é um texto São Bernardo, é um texto que também fala sobre as perspectivas de território, divisão territorial. Paulo Honório é um personagem aqui muito problemático também no texto, tá? Vamos ver. Uma das características da prosa de Graciliano Ramos é ser bastante direta e enxuta. Comentei em sala de aula sobre esse comportamento do Graciliano Ramos. Realmente, um autor seco, uma linguagem sóbria lexicalmente falando, uma abordagem mais voltada para uma dureza na linguagem também. Ele era muito assim, né? Porque ele era bastante seco nos modos. Ele mesmo dizia, gente, a palavra é feita para ser falada, não enfeitado, nada. Então, por isso que é um texto direto, mais incisivo. No romance São Bernardo, o autor faz a análise psicológica de personagens. Olha que marca aqui. Algo que nós citamos em sala de aula, que não tem que ser uma novidade para o aluno. Nós temos em Graciliano Ramos, sim, uma análise psicológica. Isso faz com que ele seja considerado o neorrealista.
tá bem? Por causa disso, ele é considerado um neo-realista. Análise psicológica, tá? De personagens e expõe desigualdades sociais com base na relação entre patrão e empregado, além da relação conjugal. Nesse sentido, o texto revela o que pra gente? Eu quero saber qual é a informação que o texto literário me dá no que diz respeito à relação de patrão e empregado, além de, olha o que ele fala, você vai procurar a relação entre patrão e empregado. Além disso, ele quer também a relação conjugal abordada aí. Tudo bem? A verdade é que não me preocupo muito com outro mundo. Admito Deus, pagador celeste dos meus trabalhadores mal remunerados cá na terra. E admito o diabo, o futuro carrasco do ladrão que me furtou uma vaca de raça. Tenho, portanto, um pouco de religião, embora julgue que, em parte, ela é dispensável a um homem. Mas mulher sem religião é horrível. Comunista, materialista, bonito casamento. Amizade com o Padilha, aquele imbecil, palestras amenas e variadas. Que havia nas palestras? Reformas sociais ou coisa pior. Sei lá. Mulher sem religião é capaz de tudo. Propositalmente um texto agressivo, né, em relação a Graciliano Ramos, porque era foco dele ser assim de fato. Nós encontramos essa relação de patrão e empregado? Sim, né, porque ele fala, olha, eu acredito em Deus, acredito no diabo, até porque Deus vai punir quem roubou uma vaca de raça que eu tenho, que fez com que eu acabasse atrasando o pagamento dos meus funcionários. Mas eu também falo sobre relação conjugal, sabe por quê? Porque aqui aparece a mulher. A relação conjugal voltada para quem? Para a mulher, não é? O que ele fala que a mulher tem que ser? A mulher tem que ter religião? Porque quando ela não tem religião, ela é afetada por alguns discursos da sociedade, como o comunismo, o socialismo. Pode se envolver com gente que não presta, segundo o próprio narrador, que é o Paulo Honório, nesse livro. Muito agressivo, muito preconceituoso, muito estigmatizante em relação à mulher, não é verdade? Bora ler nossa alternativa? O narrador onisciente que não participa da história, conhecedor profundo do caráter machista de Paulo Honório e da sua ideologia política, gente, do meio para o final está correto. Mas quando ele está assim para ti, o narrador onisciente é um narrador que sabe de tudo, que conhece tudo na história. E ele diz que ele não participa da história. O não é que está errado, porque o resto está certo. Muita atenção, porque este é um item que realmente exige uma percepção mais aprofundada em relação ao que você leu, né? Você não leu que ele não é alguém que conhece a própria história, né? Então, descartado. Letra B de bola. Uma narração em terceira pessoa que explora o aspecto objetivo e claro da linguagem para associar o espaço interno do personagem ao espaço externo. Errado de novo. Porque ele fala para ti que é uma narração em terceira pessoa. Volte ao texto. A verdade é que eu não me preocupo. Ele suprimiu o eu, né, a primeira pessoa do discurso, suprimiu de propósito, tirou ali de propósito, mas você está vendo que eu não me preocupo. Eu acho que a mulher sem religião é uma mulher problemática, uma mulher perigosa. É a minha opinião sobre isso. Logo, também está errado, porque você observa que é um discurso em primeira pessoa e não em terceira. Letra C. O narrador alheio às questões socioculturais e econômicas da sociedade capitalista e que defende a divisão dos bens e o trabalho coletivo como modo de organização social e política. O narrador alheio às questões socioculturais e econômicas que defende a divisão dos bens. Este personagem, ele roubava os seus trabalhadores, por isso que ele coloca a culpa no ladrão, mas na verdade ele mesmo era o ladrão, porque ele vivia perturbando por causa de terra nesse livro, tá? Ele sempre quis o maior número de terras, ele manda matar pessoas por conta disso. Muito ambicioso, o nível ali de superioridade financeira muito grande em relação às outras pessoas da história. A gente não pode dizer que ele tinha essa ideia de divisão social, não existe isso. Letra D. O discurso em primeira pessoa, confere. A verdade é que não me preocupo, eu acho tal coisa, eu vejo assim, minha opinião, não é?
Em primeira pessoa, que transmite o caráter ambíguo da religiosidade. Religião, né? Onde ele aparece falando sobre patrão e empregado. Por que é um caráter ambíguo? Porque você tem ele dizendo que acredita em Deus, mas acredita no diabo também. Ambíguo. Dúbio, não é? Do personagem, sua convicção acerca da relação que a mulher deve ter com a religião. Com certeza, ele fala que a mulher tem que ter religião. Para o homem é dispensável, mas para a mulher não. A mulher tem que ter porque ela é perigosa se ela não tiver religião. É irritante esse discurso do Paulo Honório. Letra E. O narrador personagem que coloca no mesmo plano Deus e o diabo. Defende o livre-arbítrio feminino no tocante à religião. Livre-arbítrio? Ele diz no texto que a mulher pode fazer o que ela quiser fazer. Você não leu isso? Então você não marca esta alternativa. Letra D de dado é a letra correta neste item. Você vai procurar no seu caderno porque está aí, com certeza. Tá ok? Deixa eu ver mais um item pra gente. Vamos lá para esse item de Graciliano Ramos, tá bem? Um trecho que eu quero muito que a gente observe, que a gente verifique, é um trecho bem importante de Vidas Secas, como nós comentamos em sala de aula. É um livro significativo, um livro importantíssimo, tá? Da obra Graciliano Ramos, de Graciliano Ramos. É um livro que vai retratar todos os percalços. Gente, coisa que você já sabe, né? A literatura sertaneja ela é muito marcada pela dor e pela luta. Então, propositalmente, o texto vai ser levado por esse caminho. Vamos dar uma lida em esse trecho que inicia o romance tendo base os procedimentos de construção. Isso aqui não é incomum, já falamos em sala de aula. Tendo base os procedimentos de construção do texto literário. Nós vamos em busca então do quê? Da escrita do texto. Eu quero procedimento de construção. Isso aqui é trabalhado onde? Na H16. Você vai ler o texto e entender como é que a escrita dele é construída pra gente. Que tem uma função que é. Qual é a função dessa escrita? Tendo como base o texto literário. Vamos ler? Na planície avermelhada, lembre-se que a planície avermelhada é porque as plantas estão pegando fogo, né? A vegetação está pegando fogo de tanta seca. Os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes. Olha esse adjetivo utilizado para caracterizar uma pessoa. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos da caatinga rala. Esse texto tem sentimento? Não. Tem melancolia? Não. Pena? Não. Resignação? Não. Por quê? Porque eles estão caminhando. Eu estou descrevendo para ti o que é retirar. O que é um sertanejo sendo retirante. Então esse texto de forma alguma tem resignação, né? Porque não é uma marca trabalhar o sertanejo dessa maneira. Bora ler as nossas alternativas? Apresentar as personagens ao leitor. Cadê a linguagem? É só uma apresentação? Eu quero uma linguagem que diga respeito a essa apresentação, então. Utilizar um vocabulário típico do sertão nordestino. Valorizar o ambiente em que se desenrola, valorizar, olha o ambiente da seca, que valorização, gente. Identificar o leitor com os personagens que compõem a trama. Não, eu não estou querendo criar uma confluência com o meu leitor, então estou mostrando para ele. Leitor, olha, existe um povo que é um nômade na terra, tá? Sofre pra caramba. Eles são perseguidos pela seca a todo momento, porque eles são nômades também, várias vezes, né? Eles são descritos assim. Fazer um retrato. Se eu quero retratar, eu quero escrever sobre. Olha essa palavra-chave na alternativa, né? Eu quero retratar. Fazer um retrato por meio da descrição da paisagem nordestina. Com certeza. A letra E e a letra correta neste item. Tudo bem? Resolvemos Jorge Amado, resolvemos Graciliano Ramos. Em sala de aula, resolvemos o item da bagaceira do José Américo Almeida. Vamos concluir, então, resolvendo
um item de Érico Veríssimo, tá? Você vai procurar aí no seu material um item do Érico Veríssimo, que provavelmente está no teu texto, no teu livro também, e fazer a análise dele, que também o Érico Veríssimo, apesar de estar voltado para uma visão mais detalhada da formação territorial do Rio Grande do Sul, então ele não tinha uma condição tão deplorável de vida assim, tal qual o Graciliano Ramos, a Raquel de Queiroz, o próprio Jorge Amado também, né, naquele momento passava algumas dificuldades no sertão da Bahia, José Américo Almeida também, tudo bem? Vamos entender como é que então funcionava essa linguagem, né, do Érico Veríssimo. Érico Veríssimo tematiza em obra ficcional o seguinte aspecto característico da vida política durante a Primeira República. 1930, né? 1930 e 1945. Então o recorte histórico é justamente esse. 1930, 1945. 1930, 1945, realmente. Nós temos aí aspectos da Primeira República, né? Bora lá? Rodrigo havia sido indicado pela oposição para fiscal de uma das mesas eleitorais, pôs o revólver na cintura, uma caixa de balas no bolso e encaminhou-se para o seu posto. A chamada dos eleitores começou às 7 da manhã. Plantados junto da porta, os capangas do Trindade ofereciam cédulas com o nome dos candidatos oficiais a todos os eleitores que entravam. Estes, em sua quase totalidade, tomavam docilmente dos papeluchos e depositavam-no na urna, depois de assinar a autêntica. Os que se recusavam a isso tinham seus nomes assintosamente anotados. É um texto de cunho político, tá bem, que retrata o processo eleitoral daquela época e retrata pra gente que quem chegava para votar encontrava o Rodrigo, como ele diz aqui no texto, com o revólver, né? Simplesmente um revólver na cintura. Já começa um processo de violência e eu não vejo nem isso de forma implícita, tá? Eu vejo isso realmente de maneira explícita, escancarada no texto. Uma pessoa com um revólver na cintura, quando tu fores votar, te vigiando, que é isso? É uma repressão muito grande, não é? Nós temos também, truculento no caso. E lá no final ele diz, quando uma pessoa, ela ia calmamente, né? Porque ele fala que, ele utiliza o termo, depositavam docilmente. Gente, mortos de medo. Se eu tenho uma pessoa que está me ameaçando visivelmente com uma arma, eu vou ficar ali, né, praticamente calado, resignado na minha situação e vou seguir como manda o baile. E lá no final ele fala, essas pessoas elas vão votar, pegam ali o papelucho, colocam docilmente. Quem se recusava, sempre tem os que vão contra. Quem se recusava tinha o seu nome, olha o termo que ele utiliza, assintosamente. O que significa esse assintosamente? Com maldade, com ameaça, tá? É maldade que a gente tem aqui, não é? Anotadas. Era aquela ideia. Você não vai colocar, você não vai votar? Beleza. Se prepare para a perseguição, então. Tenso, né? Bem pesado. Isso é um contexto de questões políticas, então só pode estar inserido onde? Na habilidade 15. Vamos lá para a gente concluir? Letra A. Identificação forçada de homens analfabetos. Em algum momento, eles dizendo que não iriam votar, é porque eles não sabiam ler? Está no texto isso? A informação? Votar, você vai ler, colocar lá, não é sobre analfabetismo esse texto, né? B. Monitoramento legal dos pleitos legislativos. Tem monitoramento? Tem pleitos legislativos, já que você vai votar? Legal e ilegal. Onde já se viu uma pessoa com uma arma na cintura me vigiando quando eu vou votar? Repressão explícita ao exercício de direito. Repressão na hora que tu vais votar? Sim. Está explícito? Sim. Por uma questão aí desconcertante, que é a situação da arma no local de votação. Letra T. Propaganda direcionada à população do campo.
Tirou totalmente o foco, né? Mas deixa eu ver. Ah, tá, porque ele utiliza aqui alguns termos já que me remetem à questão do campo, como por exemplo, capangas ele utiliza. A gente sempre tem que pensar como o aluno pensaria, na verdade, como ele fosse resolver o item. Cerceamento policial dos operários sindicalizados. Cerceamento dos operários sindicalizados, o texto é sobre quem vota. Em nenhum momento citou operários sindicalizados, operários sindicalistas, não é sobre alguém que vota aqui no texto. Cerceamento policial, beleza, concordo, mas afinal está equivocado. Então a gente marca a letra C de casa. Tudo bem? Gente, no nosso próximo encontro eu vou resolver os itens que estão pautados na terceira geração, porque é o que eu estou trabalhando nas turmas também, tá bom? Terceira geração da prosa moderna. E acompanhe, alguns itens estou conseguindo resolver em sala de aula, né? Mas outros que restam a gente resolve nesse momento após. Então perguntem, resolvam, caso tenham dúvida, a gente conversa nos nossos momentos aqui, nos corredores do QI e assim por diante. Tudo bem? Agradeço demais e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!